Vamos começar aqui chamando um dentista que vem falar sobre... Já é o segundo dentista que a gente tem aqui falando sobre esse problema da boca do brasileiro. Há uns 10 dias esteve no programa o dentista Olímpio Faisal, conceituadíssimo, tanto que trata, inclusive, dos dentes do presidente Collor. E como dentista é apolítico, ele trata também da boca do Brizola. E ele falou mal do flúor. Hoje está aqui um dentista bioquímico especialista em flúor, que garante, o flúor não faz mal à saúde. Eu vou chamar o consultor da Divisão Nacional da Saúde Bucal, Jaime Aparecido Cury. Isso aí é tudo documento ou é flúor? O que tem nessa maleta? Tem de tudo. Pouco de cada coisa. Ou isso aí é uma pasta sem flúor? Não, fluoretada. Fluoretada. O doutor Olímpio Faisal esteve aqui, falou do perigo do flúor na água, que pode ser prejudicial à saúde, atacar o esqueleto do ser humano, pode destruir, quer dizer, que teria que dar um banho no esqueleto, de não sei, de tempos em tempos, para corrigir o efeito danoso do flúor. Por que é que o Ministério da Saúde não aceita essa advertência? Bom, o Ministério não aceita por uma razão muito simples. Tudo é tóxico. O problema é a dosagem. Isso já é conhecido desde do século XVI, ano 1500, por Paracelso. Já disse isso, tudo é tóxico, o problema é a dosagem. O problema é que o flúor é usado em odontologia numa concentração adequada, em que você tem benefícios em termos de saúde bucal, que é o controle de cárie dental, sem nenhum risco à saúde geral. Mas ele deu aqui um exemplo, que foi visitar uma central de tratamento de água, que tinha lá um funcionário que disse, esse aparelho aí está quebrado há muito tempo, eu tasco um balde de flúor aí na água, a medida é um balde mais ou menos, fica tudo joinha. Isso não é uma coisa espantosa de acontecer no Brasil? Essa é uma denúncia muito grave, eu acho que vai ter que ser confirmada. Ele deveria dizer onde aconteceu isso e causou... Mas não é uma coisa causou surpresa, de causar surpresa no Brasil, causou surpresa, e nós temos dados aqui mostrando, por exemplo, dados de São Paulo, de controle de fluoretação. Cidade de São Paulo, que você tem 14 milhões praticamente de habitantes bebendo água fluoretada, mostrando o controle perfeito que é feito, não só feito pela Sabesp no tratamento de água, mas o controle feito pela Prefeitura de São Paulo em 60 pontos de bairros diferentes de São Paulo, mostrando a fluoretação adequada na concentração que provoca benefício em termos de... E no resto do país? Porque quando a gente fala em São Paulo, Jaime, é evidente que São Paulo tem uma estrutura e um nível de cuidado que às vezes não é possível em certas outras regiões do país. Estou falando no interior do Brasil. Esse controle é feito rigorosamente? Esse controle é feito, e é feito porque todas as estações de tratamento, quando tem tratamento, você tem pessoas responsáveis. E já está demonstrado, praticamente em todos os lugares, que existe um controle. Você tem uma segurança em termos de eficiência e qualquer risco à saúde geral. E até que quantidade o flúor é suportável numa pessoa? Aí que nós vamos começar, então, a discutir dose. É isso que é importante. Então, eu tenho vários exemplos. Então, vamos começar a discutir a dose do ponto de vista de toxicidade aguda, que é você ingerir uma quantidade grande de uma vez só. Então, imagine você quando tinha 1 ano de idade. Eu era uma gracinha. Uma gracinha, imagina. Devia ser gordinho já. Bom, imagine que na sua residência tinha uma piscina de 100 litros de água, fluoretada. E você brincando lá, aquela gracinha que você era, já gordinho, caiu na piscina. Caiu na piscina e conseguiu beber toda aquela água. Ficou com esse peso hoje. Bom, você não está insinuando que isso aqui foi porque eu bebi uma piscina de água quando... Pode ser. Bom, o que aconteceu do ponto de vista de toxicologia de flúor? Você ingeriu o que nós chamamos de dose provavelmente tóxica. Então você precisou beber
Provavelmente, não tóxico. Necessariamente. Provavelmente tóxico. Temos toxicologia aguda, que é uma dose de 5 miligramas de 1 flúor por quilo de peso. Você precisou beber o seu peso calculei aproximadamente seu peso quando você tinha 1 ano de idade. Você precisou beber 100 litros de água de uma vez só. Ainda ingeriu a dose chamada provavelmente tóxica. Isso dá a segurança do flúor do ponto de toxicologia aguda. Agora, vamos partir para a toxicologia crônica, que é ingerir quantidades pequenas durante um período prolongado de tempo. Bom, você sabe, e por parâmetros de normalidade, como é que você sabe se você tem diabetes? Dosando a glicemia, o açúcar no sangue. Como é que você sabe se você engordou mais ou menos? Uma roupa não está servindo, ou você quer saber precisamente, você sobe numa balança e tem o seu peso. Bom, para isso nós temos parâmetros de normalidade de flúor na urina ou no sangue. E o parâmetro de normalidade, limite de tolerância biológica de flúor na urina, isso daí é a portaria reguladora número 7 do Ministério da Saúde, aprovada em 6 de junho de 83, é de 4 miligramas de íon flúor por litro de urina. E a pessoa que passa a vida inteira tomando água fluoretada, pode ficar intoxicado? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar com números, porque não adianta vir falar de toxicologia e não citar números. Ficar falando sem citar números não adianta nada. Então a gente conhece o nível de concentração de flúor no osso, que é tóxico, como foi abordado, como você acabou de falar anteriormente. Bom, toda vez que você ingere uma determinada quantidade de flúor, o organismo aproveita aproximadamente 50%. Para que uma pessoa bebendo água fluoretada atinja um nível tóxico de flúor no osso, ele precisa tomar água fluoretada durante 300 anos. 300 anos. Aí ele morre. Aí ele morre não, ele vai ter uma quantidade de flúor no osso, ele não vai morrer. Graças a Deus. Ele vai ter uma quantidade de flúor no osso, de flúor no osso que provoca alteração óssea, sem significado clínico, diagnosticado só radiograficamente, sem qualquer sintomatologia clínica. Então você tem a segurança do flúor utilizado pela água na concentração adequada. Agora, depois da entrevista com o Dr. Faisal aqui, uma telespectadora ligou para cá dizendo que o dentista dela tinha dito também que o uso da pasta de dentes que foi mencionado aqui, a Sensodyne, tinha prejudicado os dentes dela. Isso é possível? Bom, em primeiro lugar, você tem que considerar que num dentifrício, numa pasta de dente, você tem uma substância abrasiva, que auxilia a limpeza mecânica do dente. Você pode ter dentifrício de várias abrasividades, abrasividade média, alta e baixa. E você vai indicar para cada tipo de paciente, em função dele formar mais mancha no dente ou não. Porque isso é uma pasta específica de fumantes, né, ou não? Não é. Não, a especificidade dela é dessensibilização. Bom, agora, na realidade, o que desgasta o dente, no caso, desgasta até prótese, não é a abrasividade intrínseca do dentifrício, e sim a dureza da escova e o modo de escovação. Então, se você empunha a escova fortemente, automaticamente você leva bastante pressão e geralmente, se você é destro ou se é canhoto, de um lado ou de outro. Agora, se você empunhar a escova corretamente, uma escova macia, e empunhar tipo uma caneta, você vai levar pouca pressão. Então, e o modo de escovar? Porque o pessoal está acostumado a escovar tipo escovão. Chega lá e automaticamente você tem uma superfície convexa do dente, você vai desgastar. É uma erosão que provoca um desgaste mecânico, muito mais provocado pela dureza da escova do que pelo hábito de escovação do indivíduo, e não pela dureza intrínseca do abrasivo. Agora, a dureza intrínseca do abrasivo é importante. Você tem determinados pacientes que facilmente o dente fica pigmentado. Então você precisa de uma determinada dureza em que o indivíduo vai escovar corretamente para remover aquele pigmento. Eu escovo com as duas mãos, que eu sou ambidestro. Não, no duro. Então eu escovo para cá com essa mão e para cá eu troco de mão, digamos. Isso aí melhora a escovação, digamos? Eu acho interessante você usar, você tem habilidade para escovar, porque você automaticamente igualado, você tenta fazer muita força de um lado do outro, automaticamente equilibra. Então a pessoa deve tentar, quando usa uma mão só,
deve tentar equilibrar a forma de cobrar de um lado e de outro. Eu acho interessante, uma boa ideia. Doutor, uma pergunta. O açúcar, todo mundo fala que o açúcar é o grande vilão do dente, né? O mel também é? Tem gente que diz assim, eu não como açúcar, eu como mel. O grande vilão do dente é o açúcar, mas é o açúcar consumido de uma forma indisciplinada. Quer dizer, se você consome açúcar com alta frequência entre as refeições, esse que é o vilão. O açúcar que você consome regularmente nas refeições principais não é o vilão, principalmente se você usar flúor, que controla o que aconteceu devido ao problema de você ingerir açúcar. Então, o vilão é a frequência da ingestão do açúcar entre os períodos das refeições. Agora, o mel é tão cariogênico quanto o açúcar. Por que ele não é cariogênico como o açúcar? Porque ninguém consegue ingerir mel na frequência que ingere açúcar. Ou você conhece alguém que consegue comer 10 colheres de mel por dia? Nem abelha. Ninguém. Agora, em animal de laboratório, se você colocar mel para o animal de laboratório comer, não der outra coisa, é obrigado a comer mel. E daí você tem cárie e demonstra a mesma coisa. E no Japão, é verdade que a incidência da cárie é igual ao Brasil? Esse é um fato importante. Então, houve, no passado, a única fonte de flúor significativa em termos de cárie era a agregação ao tratamento de água, a fluoretação da água. Isso no passado, até 1970. A partir de 70, a maioria dos países industrializados desenvolvidos acrescentou flúor aos seus dentifrícios. E o que se observou também, a semelhança da fluoridação de água, um declínio de cárie, altamente significativo. De tal maneira que, no passado, antes de 70, se podia diferenciar nos Estados Unidos uma cidade com água fluoretada e não fluoretada, assim como na Europa, hoje já não está sendo possível. Por quê? Tendo ou não água fluoretada, como a população usa flúor de outra maneira, praticamente eles têm o mesmo declínio, mesma prevalência de cárie. No Japão, eles não têm água fluoretada, porque por causa dos problemas do mercúrio de Minamata, eles têm problemas com mercúrio, de medo. Então eles não usam água fluoretada e não agregaram o flúor dentifrício. O que aconteceu? País altamente industrializado e desenvolvido. Um país que aplica em educação, em termos de dieta, em termos de escovação, mas não usa flúor. Prevalência de cárie dental no Japão é igual ao do Brasil. Na França, outro país industrializado e desenvolvido, em que dentifrício fluoretado agora que começou a entrar no comércio, também a prevalência de cárie é bastante alta. Enquanto que nos outros países, em que ou tem água fluoretada, ou a população usa flúor de outra maneira, houve um declínio significativo de prevalência de cárie dental nos últimos anos, que surpreendeu toda a comunidade científica. E sem risco nenhum para a saúde? Sem risco nenhum para a saúde, isso que é importante. Então, tá bom, eu agradeço aqui a presença do consultor da Divisão Nacional da Saúde Bucal, Dr. Jaime Aparecido Cury, muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta.